Bom, agora sim temos a Larissa Volpi, engenheira agrônoma do Viveiro Municipal. Como eu disse, a Secretaria de Meio Ambiente está fazendo aí um seminário, um curso, né, via internet, aí um webinar que fala agora, né, para capacitação de arborização, poda, plantio, manejo, legislação sobre árvores, etc. E ela vai falar um pouquinho aqui com a gente sobre essa questão de árvores que mais do que nunca é importante. É só a gente ver o calorão que é aqui em Rio Preto. Estamos em pleno inverno aí, um calor de 30 graus, umidade baixa, etc. E a Larissa está aqui no Zoom com a gente. Larissa, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, obrigado por nos atender. Fala primeiro para a gente aí como é que o motivo aí desse seminário, desse webinar, disso que vocês estão fazendo, é muita demanda ou nós estamos em alguma semana de comemoração aí de árvore? Não, é uma questão, uma demanda mesmo que a gente está com uma necessidade de divulgar, né, essas informações sobre arborização, porque a gente está vendo muitos problemas com a arborização na cidade. As pessoas não estão sabendo cuidar direito das suas árvores e a gente precisa divulgar mais a legislação, né? A legislação ela está disponível tanto no Diário Oficial quanto no site, né, da prefeitura, na página da prefeitura, entrando em Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, vai em informações e lá na parte de arborização tem toda a legislação. E hoje a gente iniciou essas capacitações, né? Hoje foi um webinar sobre a legislação em si, esses maiores problemas, que tem sido principalmente em relação à poda, né? As pessoas estão fazendo podas que estão danificando as árvores estão vivendo menos por conta desse tipo de poda. Então, hoje foi mais para esclarecer isso, foi ao vivo no YouTube da prefeitura, mas vai ficar disponível depois para quem quiser vir assistir, né? E então a gente já estava com essa demanda, a gente sempre está divulgando através da mídia, né? E também a gente divulgou através dos folders que foram entregues nas cestas, né, de alimentação que foram distribuídas junto com a educação e com a Secretaria de Agricultura. E hoje a gente pode divulgar um pouco mais disso e durante a semana a gente vai ter outras capacitações. Larissa, você falou que está tendo muito problema com árvores, inclusive poda. Eu queria que você falasse, além da poda radical, que daqui a pouco você vai explicar o jeito certo, quais outros problemas a gente tem envolvendo árvores? Bem, outros problemas também são quando as árvores são plantadas em locais inadequados. Então, quando planta num local inadequado, essa arborização não é sustentável, porque futuramente essa árvore vai ter algum conflito, né, com os equipamentos urbanos e infelizmente ela que vai acabar sendo retirada. Então, na hora que a árvore estiver produzindo sombra, produzindo todos os seus benefícios, ela vai precisar ser retirada e ser trocada por uma muda, que vai demorar para trazer esses benefícios novamente. Então, também é importante planejar o plantio, e isso vai ser apresentado quarta-feira que vem, né? Aliás, nessa quarta-feira, né, dia 22, pelo engenheiro agrônomo Otto, e ele vai apresentar sobre o plantio, os principais cuidados na hora de plantar da maneira correta, a escolha das espécies, né? Cada espécie é adequada para um tipo de local, o espaçamento entre as árvores, a gente tem que deixar um espaçamento mínimo para que a arquitetura natural da árvore ela possa se desenvolver de uma maneira melhor. Então, também, além dos tipos de manejo que a gente fala inadequado, manejo é poda, cuidados em geral com a árvore, também começa desde o plantio, né? Esses erros. Se começa plantando errado, a chance de ter sucesso no futuro é pequena. O que seria plantar errado? Você fala de equipamento urbano, seria embaixo de fiação, por exemplo, de poste? O que mais que poderia ter de errado?
Olha, pode até plantar debaixo de fiação, mas você tem que escolher espécies que aceitam ser plantadas debaixo de fiação, espécies que ou aceitam poda, ou são de um porte um pouco menor, né? Porque tem árvores que não aceitam poda, e se você planta debaixo de fiação e vai fazer a poda, você já vai danificar essa árvore. Não aceita, tem algumas que não aceitam nenhum tipo de poda. E também plantar muito próximo de rede de água e esgoto, plantar muito próximo do poste, plantar muito próximo da entrada e saída de veículos. Então, esses conflitos, quem acaba pagando o preço no final é a árvore. A questão da poda, eu queria que você falasse o que pode e o que não pode numa poda. Então, essa é uma pergunta muito boa, porque uma poda bem feita, você não percebe que a árvore foi podada. Você tem que respeitar a arquitetura natural da árvore. Cada espécie tem um formato diferente. Então, tem que respeitar o formato dela e podar o mínimo possível, porque a poda é como se fosse uma cirurgia, como se fosse amputar um pedaço dela. Se você tirar galhos secos, tudo bem, ela já ia retirar esses galhos secos, ela já ia fazer uma poda natural, uma desrama natural desses galhos. Tudo bem. Agora, quando você tira galhos verdes, você tem que verificar. Realmente, esse galho precisa ser retirado? Vai retirar somente o que é necessário, né? E sempre buscando tirar apenas galhos mais finos, porque quanto mais grossos os galhos, eles são galhos mais antigos, demora mais para poder cicatrizar e às vezes nem cicatriza, aí vira uma porta de entrada para pragas e doenças e a árvore acaba vivendo menos. A gente costuma ver, ou via, não sei se ainda tem isso, o pessoal fala, vou limpar a árvore por dentro, né? Tira toda a parte interna da árvore, a árvore fica praticamente pelada. Isso é até proibido, né? Olha, quando tirar galhos apenas lá dentro da árvore, sem tirar em cima da árvore, sem que entre luz lá dentro, galhos que estejam sem receber a luz do sol, se você retirar aqueles galhos lá dentro, sem abrir, né, para a entrada de luz lá, tudo bem. Agora, se tirar de uma maneira que começa a entrar muita luz dentro da árvore, isso causa um problema. E porque esses galhos começam a sofrer uma escaldadura do sol, que eles eram protegidos para não receber sol, eles começam a receber sol, e aí esses galhos eles começam a deteriorar e vivem menos. E também o que é muito feito aqui na cidade é aquela poda geométrica, deixando a árvore quadrada ou deixando ela muito redonda. Às vezes não é o formato da árvore, não é redondo. Aí quer deixar forçar a árvore ter um formato que não é o formato dela. Principalmente a árvore quadrada é o que a gente mais vê na cidade. Não existe árvore quadrada na natureza. Então isso está errado. Você pode fazer isso num arbusto, mas não numa árvore. Por que as pessoas fazem isso? Acha bonito? Ai, eu não sei de onde veio essa moda. Eu acho que é daquele filme Eduardo Mãos de Tesoura, que ele fazia umas podas que a gente conhece como poda de topiaria, né? O termo técnico é poda de topiaria, mas isso não é bacana para as árvores. Elas vivem menos, né? Começa a entrar muita luz onde não deve entrar, a árvore começa a passar fome, porque são nas folhas que elas produzem os alimentos. E também muitas pessoas querem tirar o excesso de folha para a árvore não fazer sujeira. E isso não existe, a árvore não faz sujeira. As folhas são matérias orgânicas, né? E elas soltam essas folhas, principalmente agora nessa época do ano, por conta da seca, para elas não morrerem de sede. E se faz essa poda excessiva, vai sair muitas brotações que são brotações ladrões, são ramos ladrões, que não fornecem energia para a árvore, caem com facilidade e piora o problema depois também. Legal, gente. Estou conversando com a Larissa Volpe, ela é engenheira agrônoma e também é responsável lá pelo viveiro municipal. Larissa, espécie. A gente vê em Rio Preto muito uma única espécie, acho que é oiti, se eu não me engano, né?
Por que que a gente planta tanto essa árvore em detrimento de outras milhares, centenas ou dezenas de espécies que devem existir aí? Então, em primeiro lugar, deixa eu só trazer uma informação. Eu fico responsável pela parte de poda e supressão de árvores, tá? Mas o responsável pelo viveiro municipal é o engenheiro Otton, que vai falar Ok. na quarta-feira, na live. É o meu chefe. Ok. Somos dois engenheiros agrônomos, mas eu fico mais na parte de poda e De poda. supressão, né? Eu dou um apoio quando é necessário para ele e ele também dá apoio para mim quando é necessário, sim. Beleza, está feito o Então, esclarecimento. realmente o que mais tem é a Oiti mesmo. A gente tem em torno de 65% das árvores de calçada na cidade são oitis. E a gente não produz esse oiti lá no viveiro há aproximadamente uns 10 anos, né? Não produz e não doa esse tipo de muda de árvore para diminuir a quantidade dela, porque a gente precisa ter uma diversidade de espécies, né? Porque se der uma praga, uma doença que ataque só aquela espécie, a gente vai ficar sem árvore praticamente. Isso já aconteceu anteriormente aqui em Rio Preto com a canelinha. Tinha muita canelinha, teve um ataque de brocas e hoje poucas que existem, elas estão a maioria brocadas mesmo. Então, se acontecer isso com o oiti, a gente vai estar num problema muito sério. Então, é uma árvore muito bonita, é uma árvore de porte grande, não é uma árvore que gosta de poda, o que as pessoas fazem muito com ela é podá-la, né? Principalmente dessa forma geométrica. Então, ela não deve ser plantada debaixo de fiação, ela precisa de um espaço adequado para ela. É uma árvore maravilhosa, só que não está sendo usada de maneira correta e também tem muito na cidade. Por isso que nós não produzimos mais ela por enquanto, até diminuir bastante a frequência dela na cidade. Qual que é a alternativa ao oiti? O que que o viveiro recomenda? Por exemplo, eu quero plantar uma árvore na porta da minha casa. Qual é a espécie adequada? O que que o viveiro fornece? E depois, se eu já quiser falar como funciona o viveiro, se eu quiser uma muda, se eu posso ir buscar, como que funciona isso? Sim. Lá no viveiro, quando as pessoas chegam, né, elas têm que levar um comprovante de residência no nome delas, um comprovante de residência daqui de Rio Preto, e um documento pessoal. Elas pegam até 2 mudas a cada 30 dias. E quando chega lá, a primeira coisa que vão perguntar é como que é a calçada. A sua calçada é estreita? Qual que é a largura da sua calçada? Se tem fiação, se não tem fiação, para a gente indicar o porte mais adequado. E dentro daquele porte, a pessoa pode escolher. Lá a gente tem várias espécies de cada porte pequeno, porte médio, porte grande, que a pessoa vai poder escolher. Então a gente já separa lá as árvores próprias para arborização urbana, que são as árvores para calçada, e dentro do porte mais adequado para cada situação, ela vai poder escolher a melhor muda. Aí pode ir do gosto dela. A gente sempre vai ter lá árvores próprias para arborização. O que acontece é que na maior parte da arborização urbana no Brasil, as árvores não são brasileiras, elas são exóticas. Então, a gente ainda conhece pouco o comportamento das árvores nativas na cidade, mas isso a gente está estudando, a gente está trocando informações com outras prefeituras, a gente sempre participa de capacitações junto com o meio acadêmico, né, com o pessoal lá da Exalc, com o Dr. Demóstenes, com o José Walter, que é coordenador do município Verde Azul, que tem grande conhecimento em arborização. Então, a gente sempre está trocando essas informações para trazer árvores nativas para a arborização urbana, mas a princípio o que a gente mais tem são árvores exóticas. Mas isso vai mudando com o tempo, conforme a gente vai conhecendo as espécies, para aumentar a diversidade. Larissa, e assim, acho que você não comentou a questão das espécies. Quais espécies o viveiro dispõe hoje? Então, é isso. Lá tem várias espécies. Tem uma rotatividade grande de espécies, elas são todas para arborização urbana. A gente vai ter as de porte pequeno, como o Reseda mirim, a, a quaresmeira, a calicarpa, a grevilha anã,
A espécie de porte pequeno, maioria vão ser essas, né, que a gente vai encontrar. E entre outras que pode ter uma rotatividade também. E aí as árvores de porte médio, a gente vai ter a aroeira pimenteira, vai ter a magnólia. A magnólia, que essa daí, ela é um porte médio e também ela tem uma copa com crescimento que você não pode podar lá em cima, né? Que são as árvores que crescem principalmente para cima. Essas a gente nunca pode podar em cima. Que são as palmeiras são assim também, né? Os pinheiros não pode podar em cima. E tem as árvores de porte grande, que são os ipês, a cabreúva. Então, a gente vai ter bastante espécies de porte grande quando a gente tem uma calçada mais larga, não tem fiação, ou até uma fiação compacta, que não teria tanto problema em chegar próximo dela. Então, aí a gente pode aumentar o porte da espécie. A gente, sempre que possível, a gente vai optar por um porte maior. Se não tem fiação, vamos colocar um porte médio para cima, para a gente ter sombra, porque porte pequeno normalmente não faz muita sombra, né? E, Infelizmente. e uma árvore dessa, se eu plantar hoje, quanto tempo ela vai estar numa fase aí já para dar uma sombra bacana? Demora, né? Vai variar de espécie para espécie. Eu tenho observado que os plantios que eu fiz em 2015, em algumas escolas, que naquela época eu ficava mais na parte de plantio, já estão fazendo uma sombra bacana, uns 5 anos. Mas depende da espécie. Tem espécie que vai demorar mais, tem espécie que vai demorar menos. Cada espécie tem uma biologia, né? Então, também a gente também tem que ter um cuidado, porque tem algumas espécies que crescem rápido, mas também elas vivem menos. Né? Algumas delas, não todas, não é uma regra. Mas também a gente tem que ter esse conhecimento. A gente tem aquela, não sei se é uma percepção minha, que as árvores nativas demoram mais do que algumas exóticas para crescer, é isso mesmo? Depende, realmente depende da espécie. Tem nativas, por exemplo, a canafístula, que é uma árvore linda que floresce em janeiro aqui. Ela é maravilhosa. Ela cresce rápido. Em 10 anos ela já está muito grande, é uma nativa. A paineira, ela cresce bem rápido. Então, realmente vai variar de espécie para espécie. O guapuruvu cresce 3 metros por ano. Então, também não é uma árvore que tem que ter muita cautela onde plantar, nunca em calçada, né? Ela precisa de um espaço grande para ela, ela cresce rápido e também ela vive menos, né? Ela é uma árvore pioneira, as árvores pioneiras elas vivem menos, então elas, ao mesmo tempo que elas ficam muito grandes, elas nunca chegam a ser centenárias, por exemplo. Muito bom. E árvore frutífera? É recomendado? Parece que uma vez eu ouvi que não se recomenda plantar árvore frutífera em calçadas. Por quê? Realmente não. Primeiro lugar, por conta de acidentes, né? Se cai um fruto, frutas grandes principalmente, cai um fruto em cima de um carro, em cima de uma pessoa, ou a pessoa escorrega e tropeça, já é um problema. Também existem problemas do consumo dessas frutas. A gente não sabe a composição das frutas, se dentro delas elas absorveram a poluição do meio urbano, a poluição do ar, poluição do solo, né? Então podem cair resíduos, né, que são levados com a chuva. Então, às vezes consumir esse fruto pode a gente está consumindo metais pesados que não são saudáveis, né? E também pode atrair, às vezes, animais indesejados, moscas, né? Se essas frutas começam a amadurecer no pé ou no chão e não há uma limpeza. São vários motivos. Se for plantar frutas em calçada, a gente falaria para plantar com frutas menores, né? Para não evitar transtornos. Muito bom, gente. Tá aí a Larissa Volpe, engenheira agrônoma lá do Viveiro Municipal, responsável pelo setor de poda atualmente. Larissa, tem mais alguma coisa que você queira falar, que ficou faltando? Quem quiser acompanhar aí esses debates online, como faz? É aberto? Tem que se inscrever?
Olha, tem mais um ponto, né? O viveiro, no momento, por conta da pandemia, está fechado. A gente está atendendo as pessoas que estão precisando cumprir alguma lei com horário agendado, né? Pessoas que precisam pegar muda para tirar o habite do seu imóvel, pessoas que estão precisando regularizar a questão de alvará de empresa, precisa fazer a doação ou plantio de mudas, tudo com horário agendado, né? Ligando no viveiro, a gente passa as informações. Também toda poda de calçada precisa de autorização, tem o link, né, no site da prefeitura de poda de árvores. Toda supressão de árvore, o corte de árvore, estando dentro ou na calçada do imóvel, dentro do imóvel ou na calçada do imóvel, precisa pedir autorização e também ela precisa ser vistoriada. A gente passa por uma vistoria para realmente analisar se precisa ser retirada a árvore ou não. Aí quarta-feira tem às 10 horas a live sobre plantio. Sexta-feira vai ter uma capacitação só para os profissionais da prefeitura e também para os profissionais do SEMAI, da Encop, aqueles que participam, a EMURB, que participam junto com a prefeitura da arborização urbana. Você falou da poda. Para ser podador de árvore, tem que ter alguma autorização da prefeitura ou eu posso sair aí, se eu quiser, cortando árvore? Tem que fazer o curso de capacitação de podadores. A gente tem mais de 270 podadores cadastrados na prefeitura. Lá no link que eu falei, no site da prefeitura, em informações, né, lá em Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, vão encontrar os podadores cadastrados, eles têm carteirinha, lá tem a numeração para conferir se você está contratando um podador realmente cadastrado. Eles têm que fazer essa capacitação, a gente explica a lei, a gente explica as normas, né? Porque hoje em dia tem até a norma ABNT de poda, que a gente colocou no decreto regulamentador do nosso plano diretor de arborização urbana. Então, assim, não pode podar com qualquer pessoa. Precisa da autorização e precisa, sim, contratar um podador cadastrado pela prefeitura. Acho que uma questão que a gente não abordou é as multas aí por irregularidades. Por exemplo, uma multa por poda irregular, quanto que é? E uma supressão irregular, qual é o valor da multa? Nossa, de cabeça Não eu vai não lembrar? lembro, porque tá em UFM Ah, e tá. muda de ano para ano. Mas tem multa, né? Tem multa para poda irregular, tem para essa poda geométrica, poda sem autorização, retirar árvore sem autorização, não plantar árvore, que quando a pessoa tem que tirar a árvore, sempre que possível a gente verifica se dá para substituir a árvore, a pessoa tem que substituir ela é multada se ela não fizer essa substituição. Também tem multa para quem planta em área pública sem autorização da prefeitura, porque também, como eu disse, não pode plantar de qualquer jeito. Muitas pessoas querem sair, têm a boa vontade de querer sair plantando em locais e planta de maneira adequada, em locais às vezes que não podem plantar árvore também. Então, assim, tem que olhar a lei. Eu recomendo que o pessoal entre lá no site e pegue essas informações. Entre na lei, leia, se ficar com dúvida, entre em contato conosco. É até uma lei até um pouco extensa, né? Um novo código aí que até foi aprovado recentemente aqui na Câmara. Não sei se é essa que você se refere, mas no site da Câmara também tem, é só entrar lá. Larissa, para a gente finalizar mesmo, qual seria o déficit verde de Rio Preto hoje? Quantas árvores a gente ainda teria que ter para ter uma condição ideal de arborização aqui na cidade? Olha, esse número, não existe um consenso em números, né? Muitas pessoas falam que existem valores recomendados pela OMS, não existe um número assim fechado, Mágico, né? né? Um número mágico. Ou assim, o ideal é a gente aumentar a cobertura da arborização urbana, né? A projeção dessa copa de árvore, fazer mais sombra. Então, às vezes, não é nem quantidade de árvore, sim a qualidade da arborização, que isso a gente vai conseguir analisar com imagens de satélite, né? Então, a gente precisa chegar em 50% de arborização da copa da árvore. Então, a gente está lutando
Por isso que a gente está divulgando a questão da poda. Não adianta ter a árvore e ela está totalmente tosada, né? E ela não está fazendo sombra nenhuma, porque isso não vai trazer benefício. Então, não é a quantidade de árvores que é o ideal, é sim a qualidade dessa Qualidade, né? arborização. Sem dúvida. A gente pega aquelas ruas de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Tipo, Barata Ribeiro ali, parece que é um túnel de árvore, até muito mais fresco, né? É muito bacana. Larissa, obrigado, viu? Por nada, imagina.